Imagine uma arte marcial em que os pés são as principais armas, sem depender de uma troca convencional de socos, sem colocar as mãos no centro do combate, sem precisar de armas para demonstrar sua eficiência. Imagine um sistema em que equilíbrio, velocidade, precisão, distância e potência transformam as pernas em verdadeiras ferramentas de combate. Essa arte existe. Ela nasceu nas Filipinas e recebeu o nome de Sicaran, porque quando falamos em artes marciais filipinas, normalmente pensamos em arnis, eskrima e kali, sistemas famosos pelo uso de bastões, lâminas e combate de curta distância. Você está no mundo marcial, Combat Evolution. E hoje vamos conhecer a história, a origem, as técnicas e a evolução de uma das mais singulares artes marciais tradicionais das Filipinas. Para compreender o Sicaran, precisamos viajar até Baras, na província de Rizal, nas Filipinas. É nessa região que encontramos o principal núcleo histórico dessa tradição, profundamente ligada às comunidades rurais e agrícolas locais. A origem exata do Sicaran permanece envolta em mistério. A tradição oral de Baras afirma que a prática já existia antes da chegada dos espanhóis às Filipinas, o que colocaria suas raízes em um período anterior ao século XVI. No entanto, não existem documentos contemporâneos suficientes para estabelecer uma data precisa para seu surgimento. Grande parte dessa história foi preservada oralmente, passando de um praticante para outro e de uma geração para a seguinte. Segundo os relatos tradicionais, durante períodos de descanso, festividades e celebrações relacionadas às colheitas, jovens das comunidades rurais participavam de jogos e disputas físicas. Com o tempo, essas brincadeiras teriam evoluído para competições de chutes. O jogo ganhou regras, a competição passou a exigir habilidade e os movimentos começaram a ser transmitidos como conhecimento. Assim, aquilo que poderia ter começado como uma simples disputa entre jovens transformou-se gradualmente em uma prática de combate. Posteriormente, em uma tradição que se tornou parte da identidade cultural de Baras. E foi justamente nesse ambiente que o Sicaran desenvolveu sua característica mais marcante, o domínio das pernas. Descrições tradicionais frequentemente apresentam uma proporção aproximada de 90% pernas e 10% mãos. As mãos continuam presentes, mas possuem principalmente funções defensivas, como bloquear, desviar, proteger e interferir nos ataques do adversário. Enquanto isso, as pernas assumem o papel principal na ofensiva. Essa característica cria uma dinâmica completamente diferente de uma luta convencional. No boxe, aproximar-se significa entrar na distância ideal para utilizar os punhos. No Sicaran, aproximar-se demais pode eliminar uma das maiores vantagens do lutador, o alcance das pernas. Por isso, controlar a distância é fundamental. O praticante precisa saber quando avançar, quando recuar, quando atacar e quando esperar. Cada passo modifica o espaço entre os lutadores. Cada movimento pode alterar o ângulo e cada chute pode provocar uma reação que abre uma nova oportunidade. É por isso que equilíbrio, mobilidade, velocidade e timing são tão importantes quanto a força. O Sicaran, portanto, não é simplesmente uma arte de chutar. É uma arte de controlar a distância, dominar o equilíbrio e transformar o movimento das pernas em estratégia de combate. Entre as técnicas mais conhecidas do Sicaran está o Biakid, um dos movimentos mais característicos da tradição. É um chute giratório que utiliza a rotação do corpo para produzir velocidade e potência. Visualmente, ele pode lembrar técnicas encontradas em outras artes marciais, como chute-gancho com giro. Mas dentro do Sicaran, o Biakid possui identidade própria. A dificuldade está justamente na combinação entre rotação, equilíbrio e precisão. O lutador precisa girar sem perder a orientação. Precisa gerar potência sem comprometer a postura. E precisa recuperar a posição rapidamente depois do ataque. O Biakid demonstra um princípio fundamental do Sicaran. A potência não depende apenas da força da perna. Ela nasce da coordenação entre pernas, quadril, tronco, equilíbrio e movimento corporal. Mas o Biakid está longe de ser o único recurso. O repertório inclui chutes frontais, laterais, circulares, para trás e diferentes variações de chute saltando. O chute lateral de impulso, por exemplo, utiliza a extensão da perna para atacar lateralmente. O chute para trás utiliza a rotação do corpo para lançar o ataque para trás. Existem ainda técnicas de salto que aumentam a capacidade de surpreender o adversário. Em algumas tradições orais, determinados movimentos também são associados à observação de animais presentes no ambiente rural. O chute lateral é relacionado ao movimento de um boi. O chute para trás, ao coice de um cavalo. E alguns movimentos de salto são relacionados ao comportamento de cavalos quando levantam as patas dianteiras. Essas associações devem ser entendidas como parte da tradição oral e cultural do Sicaran, e não como fatos históricos documentados para cada técnica. Apesar de os chutes serem a característica mais conhecida do Sicaran, a arte não se resume a golpear com as pernas. Defesa, deslocamento e controle do equilíbrio também são fundamentais para o combate. As mãos podem bloquear e desviar ataques,
enquanto o movimento do corpo permite manter a distância e criar melhores ângulos. Ao mesmo tempo, determinados ataques podem provocar reações e alterar o equilíbrio do adversário, criando novas oportunidades. Isso exige um controle corporal constante. Quando uma perna deixa o chão para atacar, a base de apoio diminui e o lutador precisa manter o equilíbrio, recuperar rapidamente a posição e permanecer preparado para o próximo movimento. Por isso, o treinamento exige força, mobilidade, coordenação e precisão, e não apenas flexibilidade ou potência. Dentro da tradição do Sikaran, também existem conceitos relacionados à finalidade dos golpes. O Pangilo está associado a ataques destinados a incapacitar ou atordoar, enquanto Pamatai se refere a ataques considerados potencialmente letais. Essas classificações fazem parte da tradição histórica e ajudam a compreender a antiga visão de combate da arte. Com a modernização e a criação de competições, o Sikaran passou a adotar regras de segurança e equipamentos de proteção, adaptando sua prática ao contexto esportivo sem abandonar sua identidade tradicional. Assim, por trás dos grandes chutes existe um sistema baseado em distância, equilíbrio, defesa, reação e controle corporal. Quando falamos em artes marciais filipinas, é natural pensar em arnis, eskrima e kali, mas o Sikaran possui uma identidade própria. O Sikaran tradicional de Baras é reconhecido principalmente como uma tradição de combate baseada nos pés, embora, durante sua evolução, tenham surgido sistemas que combinaram seus elementos com outras práticas filipinas, como o Sikaran arnis, que incorpora técnicas com bastão. Também é importante não confundir o Sikaran tradicional com o Kali Sikaran. Apesar do nome semelhante, são sistemas diferentes. O Sikaran de Baras está ligado à tradição de combate com os pés da província de Rizal, enquanto o Kali Sikaran é uma abordagem moderna que combina elementos das Filipino Martial Arts com técnicas de combate desarmado. Durante o século XX, o próprio Sikaran passou por um processo de modernização. Uma tradição transmitida principalmente de forma oral começou a ser organizada através de currículos, instrutores, sistemas de graduação e competições. Nesse processo, nomes como Meliton Jerônimo ganharam importância na organização e divulgação da arte. Essa transformação permitiu preservar o conhecimento tradicional e, ao mesmo tempo, adaptá-lo às exigências de uma nova época. O Sikaran deixou de estar restrito às comunidades de Baras e começou a alcançar outros países, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Arábia Saudita e Nova Zelândia. E junto com essa expansão permaneceu uma tradição importante, o conceito de Arri, palavra associada a rei. O título representa o praticante que alcança excelência dentro da competição, mas seu significado vai além da vitória. O verdadeiro representante da arte também deveria demonstrar disciplina, caráter, dedicação e compromisso com sua preservação. Porque vencer uma luta pode transformar alguém em campeão, mas manter uma tradição viva exige algo maior: aprender, transmitir e garantir que o conhecimento recebido de uma geração continue existindo na próxima. Foi assim que o Sikaran deixou de ser apenas uma tradição local de Baras e começou a conquistar o mundo, levando consigo a identidade marcial e cultural de suas origens. Por trás dos grandes chutes do Sikaran existe um nível de preparação física que muitas vezes passa despercebido por quem observa apenas o combate. Para executar essas técnicas com velocidade, potência e precisão, o praticante precisa desenvolver muito mais do que flexibilidade. O corpo inteiro participa do movimento. Os quadris precisam possuir mobilidade para permitir diferentes trajetórias. As pernas precisam ter força para produzir potência. A musculatura do tronco precisa estabilizar o tronco enquanto uma das pernas deixa o chão. Os tornozelos precisam suportar mudanças constantes de apoio, e o sistema cardiovascular precisa acompanhar a intensidade de uma luta em que o praticante está permanentemente entrando, saindo e modificando a distância. Mas existe algo ainda mais importante: a coordenação entre todas essas capacidades. Um praticante pode ter pernas extremamente fortes e ainda assim não conseguir aplicar um chute com precisão. Pode possuir grande flexibilidade, mas não ter controle suficiente para recuperar rapidamente a perna depois do ataque. Pode ser explosivo, mas se não dominar o timing, sua velocidade não significará muita coisa. No Sikaran, força, mobilidade, equilíbrio, velocidade e percepção precisam trabalhar juntos. Quando o chute parte, não é apenas a perna que se movimenta. O quadril participa da geração de potência, o tronco ajuda a controlar a rotação, a perna de apoio mantém a estabilidade e os olhos continuam acompanhando o adversário. E existe ainda um momento depois do golpe. Um chute poderoso não termina quando atinge o alvo. A perna precisa retornar rapidamente, o equilíbrio precisa ser recuperado e o lutador precisa estar preparado para defender ou atacar novamente. É por isso que, apesar de parecer simples para quem observa de fora, o Sikaran apresenta uma enorme complexidade técnica. O objetivo não é simplesmente conseguir chutar alto. É conseguir transformar o corpo inteiro em uma unidade coordenada, capaz de atacar com velocidade, manter o equilíbrio e continuar pronta para o próximo movimento. É nesse ponto que o Sikaran deixa de ser apenas uma arte baseada em chutes e passa a revelar sua verdadeira natureza:
uma disciplina de controle corporal, distância, precisão e estratégia. O maior legado do Sicaran talvez não esteja em uma técnica específica, mas na própria capacidade de uma tradição comunitária sobreviver através das gerações. Nascido nas comunidades rurais de Baras, preservado pela transmissão oral e posteriormente organizado como arte marcial, o Sicaran conseguiu ultrapassar as fronteiras de sua região e chegar a diferentes partes do mundo. Mas suas raízes continuam em Baras. Porque o Sicaran não representa apenas uma forma de combate. Ele representa cultura, memória e identidade. Cada chute carrega uma parte dessa história. E talvez essa seja a verdadeira força do Sicaran. Uma prática que poderia ter desaparecido com o tempo conseguiu permanecer viva porque gerações de praticantes decidiram continuar ensinando, treinando e transmitindo aquilo que receberam. O Sicaran também nos lembra que as artes marciais não precisam nascer em grandes academias ou templos para se tornarem importantes. Algumas surgem dentro de comunidades, em práticas cotidianas que, com o passar das gerações, transformam-se em tradições. Hoje, o Sicaran continua sendo uma das expressões marciais mais singulares das Filipinas, reconhecida principalmente pela predominância dos chutes, pelo domínio da distância e pelo uso do equilíbrio e da precisão como elementos fundamentais do combate. Se você gostou de conhecer a história do Sicaran, curta o vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais e inscreva-se no Mundo Marcial, Combat Evolution. Porque aqui, nós não apenas conhecemos as artes marciais. Nós descobrimos suas origens, sua evolução e o legado que continua vivo até hoje. Até o próximo vídeo.